Fala galera, que bom ter vocês aqui comigo. Essa questão que a gente vai trabalhar neste momento é uma questão que trata sobre curva de resfriamento. A curva de resfriamento é um conteúdo que está dentro de outro chamado curva de aquecimento. Já adianto para você, é um tipo de conteúdo que você, caso você domine, você vai ter uma vantagem competitiva diante dos seus concorrentes. Não só pelo fato de não ser título, não é título, curva de resfriamento, você não tem isso no livro, curva de resfriamento, mas porque é um assunto que relativamente é menos cobrado do que a curva de aquecimento. Mas em compensação, quando é cobrado, apresenta um nível de erro por parte dos alunos assim, acentuado. Então vamos para a questão. Considere o gráfico e assinale verdadeiro ou falso para os itens a seguir. Está aqui o gráfico. Esse gráfico é uma curva de resfriamento e a partir dele a gente vai responder aos itens. Primeiro item. O gráfico é uma curva de aquecimento. Galera, vê só. Esse layout aqui, temperatura, tempo, estado físico, é um layout que sim, se parece muito com a curva de aquecimento. Entretanto, se você observar o gráfico com cautela, você vai perceber que no começo a temperatura é alta, ó, acima de 60. Essa aqui é a demarcação da temperatura. Só que à medida que o tempo vai passando, ó, o tempo progride nessa direção, progride para lá, à medida que o tempo vai passando, ó, o tempo está passando aqui, a temperatura ela vai diminuindo. Então esse gráfico, ele não traduz um processo de aquecimento. Ele traduz, por outro lado, um processo de resfriamento. A substância ela vai sendo resfriada ao longo do tempo. Dica: em uma curva de aquecimento, o início do gráfico ele se dá na parte baixa do gráfico. Começaria mais ou menos aqui, ó, ou daqui, a curva de aquecimento. E à medida que o tempo fosse passando, eu ia ter uma progressão da curva de forma ascendente. No caso da curva de resfriamento, a progressão ela se dá de maneira descendente, decrescente, para ser mais preciso. Então, começa mais acima, no início do tempo, o tempo vai progredindo, ó, olha o tempo onde já vai, e termina mais abaixo. O gráfico é uma curva de aquecimento? Não, ele está tratando aqui de um processo de resfriamento. Esse primeiro item seria falso. Próximo. A fusão do material ocorre na temperatura de 60 graus. Galera, toda curva, seja de aquecimento, seja de resfriamento, ela vai apresentar patamares. Se vai ter os dois patamares ou vai ter um, é uma coisa que não dá para a gente controlar nas questões. Mas ela vai apresentar patamares. Isso é bem típico e característico das curvas de aquecimento e resfriamento. No caso da curva de resfriamento, a gente vai ter dois patamares. Patamar mais acima, patamar mais abaixo. Esse patamar mais acima é o patamar da condensação. Atenção, condensação acontece aqui. Isso ocorre porque, no caso da curva de resfriamento, a substância ela não inicia no estado sólido, ela inicia se apresentando na fase gasosa. Aqui seria a fase gasosa, tá certo? Inicia na fase gasosa e vai terminar lá com o sólido. Então, primeiro eu tenho condensação e depois eu vou ter a solidificação. Isso na curva de resfriamento. É claro que na curva de aquecimento é diferente. Na curva de aquecimento, eu vou ter... só para a gente conseguir detalhar, eu vou ter primeiro a fusão e depois a ebulição. Isso na curva de aquecimento. Na de resfriamento, que é o caso, primeiro é condensação, segundo é solidificação. Aí ele fala,
A fusão do material ocorre na temperatura de 60? Não. A 60 graus, ó, olha que 60 graus demarca um processo de condensação. Tá certo? Um processo de condensação. A 20 graus, ó, eu não tenho a demarcação da fusão aqui. Eu tenho a demarcação de um processo de solidificação. Ele poderia até trocar aqui a temperatura e colocar 20. A 20 graus, você não tem a fusão. Por que, professor? Não tem a fusão. Porque a progressão do gráfico é para a redução da temperatura. Quando você chegar nesse patamar aqui, você não vai ter o material derretendo, pelo contrário, você vai ter ele solidificando. Então, mesmo que ele tivesse apresentado aqui a temperatura de 20, não seria fusão, seria solidificação. Esse item também está falso. Próximo. O gráfico representa uma substância pura. Para que você chegue a essa conclusão, você tem que olhar os patamares, que são esses degraus aqui, ó. Se você perceber dois degraus realmente retinhos, sem inclinação, esses degraus, os dois juntos, eu preciso ter os dois, eles sim irão demarcar, afirmar que o gráfico se refere a uma substância pura. Mas é preciso que os dois realmente estejam retinhos, ó, tanto de cima quanto de baixo. Isso tanto é válido para a curva de resfriamento quanto para a curva de aquecimento. Se os dois patamares forem constantes, então você pode chegar à conclusão que o gráfico ele trata de uma substância pura. Professor, como assim constante? Perceba que esse degrau ele começa nessa altura. À medida que o tempo vai passando, ó, você continua o aquecimento. Mas perceba que mesmo aquecendo, a temperatura ela não se altera. Começou em 60, ó, continua em 60. Você não tem variação de temperatura durante a transição de fase. Isso vai acontecer tanto para a condensação quanto para a solidificação do material. Então o gráfico representa uma substância pura por ter dois patamares. A gente vai considerar isso aqui como sendo verdadeiro. E por derradeiro, a fusão do material dura 3 minutos. Galera, vê só. A fusão do material seria a parte mais baixa do gráfico, se fosse uma curva de aquecimento. Se fosse uma curva de aquecimento. Para começar, não é descrito aqui nesse gráfico o processo de fusão. Eu não posso chegar a essa conclusão se esse gráfico não traz a fusão. Ele traz a condensação e traz a solidificação. Claro, o mesmo tempo que se passa para o material fundir, vai se passar para ele solidificar, tá certo? O mesmo tempo que se passa para o material solidificar, vai se passar para o material fundir. Então, a gente considera que isso aí realmente é algo que é em equilíbrio, e o mesmo tempo que passa indo, passa voltando. Só que a informação que ele traz, primeiro essa daqui, é para confundir você, ó, ao considerar que isso aqui fosse uma fusão, mas não é. Isso aqui é condensação e vai demorar, ó, esse intervalo aqui, demora exatamente 2 minutos. Se a consideração fosse em cima da solidificação, ainda assim, ó, a gente não poderia chegar a essa conclusão. Porque o tempo não está preciso aqui no gráfico. Importante destacar que o tempo que é exigido para uma substância condensar, entrar em ebulição, é um tempo que não necessariamente vai coincidir com o tempo que ela vai passar para derreter e solidificar. Tá certo? Não necessariamente vai existir essa coincidência, mesmo sendo fornecida o mesmo calor para a substância, tá certo? Ao longo do tempo. Então, como não dá para chegar a essa conclusão com os dados que eu tenho no gráfico, a gente vai considerar esse item aqui como sendo falso. Feras, até a próxima.